Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno e queremos saber, você é egoísta? Esse é um sentimento que mexe com todos nós. Para falarmos sobre o assunto, convidamos Virgínia Wilson de Sarroris, que é da diretoria do atendimento espiritual aqui da Federação Espírita de Goiás, estudante aí da doutrina espírita, que vai bater um papo conosco justamente sobre o egoísmo. Você acompanha ainda o quadro Evangelho Responde com Calcide Sarroris. Estamos começando o nosso programa e ele foi feito para você. Fique conosco. Estamos hoje falando sobre egoísmo, que de acordo com os espíritos, é um sentimento que está na base de todos os outros vícios morais e imperfeições da humanidade. Tendo a satisfação de ter aqui a Virgínia, nossa amiga aqui do programa Encontro Fraterno. Virgínia, é um prazer tê-la aqui. Satisfação nossa. Virgínia, para falar então sobre esse sentimento que é tão presente na vida da maioria de nós buscamos na internet algo que nos desse uma informação sobre o sentido dessa palavra, né? O que seria realmente o egoísmo. E encontramos o seguinte, que é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com as quais ela se relaciona. Partindo desse conceito, será que nós podemos entender que todos nós somos um tanto quanto egoístas? O que nós podemos afirmar é que o egoísmo vem do instinto. E nós percebemos no reino animal a força dessa energia, desse instinto. Os animais precisam se unir atacando. Eles têm que atacar para se alimentar. Então, como nós somos seres que estamos vivenciando as várias experiências nos vários reinos da natureza, quando passamos a ter a consciência do livre-arbítrio, ou melhor, a capacidade de raciocinar, nós deixamos de priorizar o instinto e deveríamos priorizar o sentimento. Dessa forma estaremos combatendo o egoísmo. Então, realmente, ele está juntinho de nós. Primeiramente, como uma fase de proteção. No reino hominal, como um grande desafio a ser vencido pelo sentimento. Ou seja, se nós somos espíritos evolutivos, tudo indica que chega um momento em que nós não precisamos mais nos utilizarmos desse sentimento egoísta para a preservação da nossa espécie. E aí nós temos que começar a valorizar os outros sentimentos que são aqueles que elevam o espírito. Perfeitamente. Vai chegar um momento em que, ao despertarmos para a religiosidade, para a importância do ser e não do ter, nós já estaremos combatendo o egoísmo, com toda certeza. E nós ouvimos também falar muito em egocentrismo. Egoísmo, egocentrismo são a mesma coisa ou tem relação? É interessante. O egoísta pensa e tem a certeza absoluta que ele é o centro de tudo. Ele é o melhor, ele é o mais bonito, ele faz tudo da maneira ideal, ninguém serve para ele. E o egocentrista, ele imagina que é o centro de tudo. É por isso que a gente tem nas crianças, durante a infância, uma fase de egocentrismo. Então, ele imaginando ser o centro das atenções, ele se sobressai, ele se destaca. Então, compete aos pais tentar controlar essas reações para que elas não se tornem em egoísmo lá na frente, para que as ações do egocêntrico não forcem, não estimulem ao egoísmo excessivo. É interessante, eu fiquei assim animada com essa colocação. Imaginava que fossem as mesmas coisas, mas não. Então o egoísta tem certeza e o egocêntrico imagina. Talvez mais fácil de combater, né? Com certeza. E quando você fala então que o egoísmo ele é um sentimento que parte muito ali associada ao instinto de conservação e que naturalmente nós vamos nos libertando. Então nós podemos considerar que o egoísmo ele não é um vício moral, porque muitas vezes nós observamos o egoísmo como sendo um vício moral que se adquire. Eu aprendo a ser egoísta. Então, na verdade, é que eu já trouxe esse cerne, esse sentimento do egoísmo comigo e eu não consigo me libertar dele. Seria mais ou menos por aí?
Na verdade, ele passa a ser vício depois que adquirimos a razão. Aí o alimentar desse instinto egoísta, como seres humanos que somos, torna-se vício. Então é uma diferença quase que sutil, mas até então, na fase animal, era necessário, era importante para que aquele princípio inteligente evoluísse. Mas quando conseguimos entender a fé, quando nós recebemos a opção de escolher entre o bem e o mal, passa a ser vício quando essa força não é bem aplicada. Ela pode ser canalizada para o sentimento de doação, o sentimento de fraternidade. Seria um desvio daquela energia. Olha só, nós vivemos numa sociedade capitalista em que o consumismo ele está presente nas nossas vidas o tempo todo, né? A mídia enfatizando, todos os ambientes. Nós podemos entender então que esse tipo de sociedade em que nós vivemos, esse sistema, ele estimula o egoísmo em nós? Estimula. Acreditamos que sim, porque é quase que um convite que a gente recebe todos os dias na nossa casa. Até o momento em que nós percebemos que aquilo ali já não é mais suficiente, nós queremos alguma coisa a mais. E esse algo mais que buscamos, na verdade, é a ligação com Deus. Então é um processo natural do ser humano. O ter chega um momento que já não é mais suficiente, ele já tem tudo, ele já conseguiu alcançar todas as suas metas. Aí ele desperta para o ser, que na realidade torna-se o bom combate ao egoísmo. É o momento que a gente aprende que é importante ser. E isso, se nós formos analisar, independe de posses materiais. Com certeza, independe de posses materiais. Claro, às vezes a pessoa, por falta dessas posses materiais, ela sempre quer ter alguma coisa. E por isso é infeliz, por isso é egoísta. Quando dá aquele start, né? Tenho que mudar, existe alguma coisa a mais, aí ele se torna um ser humano feliz. Bom, nós estamos então falando aqui sobre o egoísmo, esse sentimento que a maioria de nós carrega ainda dentro de si. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Fique conosco. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta hoje conversando com a nossa amiga Virgínia Roriz sobre o egoísmo. Virgínia, os Espíritos nos dizem, no Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o mais radical dos males, porque dele é que deriva todos os outros. Por que entender dessa forma, sendo o egoísmo como a origem de todos os outros males da humanidade? É interessante a gente refletir nisso, não é? Porque o egoísta, a pessoa egoísta, ou melhor, nós que ainda somos egoístas, de repente, pelaquela tentativa de conseguir tudo o que nós queremos, nós nos tornamos excessivamente ambiciosos.
na busca constante de nos tornarmos felizes através da aquisição dos sentimentos, ou seja, de querer que aquela pessoa seja nossa, esse amor egoísta, esse amor só meu, a gente se torna como que dono daquela criatura. Então são várias as ações egoísticas que dão origem à vaidade. Eu sou o mais bonito e, portanto, eu tenho que fazer o uso excessivo da minha pessoa, me tornando bonito, fazendo os regimes, emagrecendo, engordando. Então, as próprias ações para que nós nos tornemos os donos do mundo, digamos assim, têm raízes no egoísmo, aquele egoísmo inicial que nós falamos no primeiro bloco, naquele instinto, naquela busca de encontrar a felicidade nas coisas materiais. E daí a gente parte para fazer de tudo e quase sempre erramos. É o cair em tentação, não é? Buscar o que a gente não precisa. E isso faz com que realmente os outros defeitos se tornem ostensivos, né, em cada um de nós. E ouvindo você falar, eu fico aqui pensando e refletindo. Isso é naturalmente feito muitas vezes pelos pais com as crianças na infância, né? Quando dizem para os seus filhos que ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é o melhor da escola, não é? Então talvez na melhor das intenções nós estamos aí estimulando nos nossos filhos esse tipo de sentimento. Esse orgulho, vamos dizer assim, ele passa a partir dessas informações a se sentir extremamente convidado a ser orgulhoso. Então, sem querer, nós estamos infundindo ali, nas nossas crianças, o orgulho com base no egoísmo. O meu filho é o melhor. Quer dizer, é o nosso orgulho estimulando, o nosso egoísmo estimulando o orgulho no nosso filho. É de se refletir bastante nisso, não é? É verdade. Bom, mas nós sabemos que, claro, nós também não temos só defeitos, né? Sim. Somos seres aí com virtudes, mas nós poderíamos considerar que, na maioria das vezes, o egoísmo, ele anula as virtudes? Não. Ele pode dificultar a aquisição dessas virtudes, mas anular jamais, senão nós estaríamos sendo contrários aos ensinamentos de Jesus. Estaríamos sendo contrários à justiça e bondade de Deus. Então, as virtudes nós vamos conseguir, sim, vencendo os nossos defeitos, gradativamente, não de uma hora para outra, mas todos nós, criados por Deus, um dia teremos essas virtudes, sim. Quando? Não sei, vai depender de cada um de nós, das nossas ações, das nossas atitudes, mas o egoísmo jamais anularia as virtudes, a aquisição das virtudes. Seria o mesmo de dizer que o mal vence o bem, e a gente sabe que isso não acontece, não é? Então, vamos à luta para desenvolver essas virtudes, porque é através desse desenvolvimento que nós vamos combater o egoísmo. Ou seja, as virtudes como ferramentas de combate ao egoísmo. Com certeza, com toda certeza. Ainda avaliando o Livro dos Espíritos, a questão 916 traz uma colocação interessante. Diz assim: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como é que nós podemos entender essa visão dos espíritos relacionando o egoísmo com o crescimento da civilização? Chico Xavier dizia uma frase muito bonita, que o mal vem de tamancos e o bem vem de pantufa. Poderíamos trocar, o egoísmo vem de tamancos. Todos nós ouvimos notícias nos incitando a ações egoísticas, mas o bem vem de pantufa. Então a gente começa a perceber que nesse momento de transição do nosso planeta, há muitas pessoas que já desenvolveram as virtudes. Há exemplos vivos de pessoas dedicadas que buscam, apesar de todo o convite ao consumismo, o ter as coisas materiais, já batalham nos motivando a buscar a moralidade. Então nós estamos vivendo um momento em que aparentemente o egoísmo está sobre tudo, mas não está.
podemos citar nós mesmos, o esforço que nós estamos fazendo para combater as nossas mazelas, os nossos defeitos. Então, é uma visão real para os 300 anos atrás, digamos assim, mas hoje já está diferente. A gente já vê um grande número de pessoas buscando essa moralidade, esse equilíbrio, e que conseguem. Então, que usemos essas pantufas, mas que possamos falar mais, divulgar mais essas coisas bonitas. A gente costuma ficar calado, egoisticamente calados, e não divulgar o que estamos fazendo para combater esses momentos de tristeza, de raiva, de criminalidade. Mas realmente a gente tem a certeza de que o bem vem se infiltrando. Primeiramente silencioso, mas vai haver um dia que a gente vai retirar as pantufas e talvez usar um saltinho alto que faça mais barulho. Então, na verdade, isso lembra aquele conceito que algumas pessoas têm de que o mal sempre prevalece, que a maldade no mundo tem crescido, tem aumentado. Quer dizer, na verdade, nós não percebemos isso, né? O mal, ele existe pela ausência do bem, mas ele não está crescendo. Ele está de acordo com, né, o desenvolvimento dos homens que habitam o planeta Terra. Porque ele só vai deixar de existir quando toda a humanidade se desenvolver moralmente. Então, não é uma coisa que a gente possa fazer assim de uma hora para outra. Depende de cada pessoa. É esforço individual. Esforço individual. Bom, e nós falamos muito, principalmente no nosso movimento espírita, em caridade, né? Em fazer o bem ao próximo. E nós percebemos isso aí pela sociedade de forma geral. Principalmente quando ocorrem aí esses grandes acidentes, cataclismas, né? Onde a sociedade como um todo se mobiliza ali no intuito de colaborar, de minimizar o sofrimento daquelas pessoas. Então nós podemos entender que mesmo sendo egoístas, nós também conseguimos muitas vezes pensar no próximo e sermos caridosos. Com certeza. É a prática dessa caridade, dessa preocupação com o sofrimento alheio que vai iniciar o combate do nosso egoísmo. E é impressionante a gente perceber a sensibilidade do povo brasileiro. Acreditamos que é o povo que mais se motiva a colaborar e auxiliar com o bem. Então acreditamos realmente que a prática da caridade é a porta para vencermos o egoísmo. Bom, falando aqui sobre egoísmo, no próximo bloco nós vamos questionar ainda um pouco como perceber quando somos egoístas. Essa é uma dificuldade que temos. Mas antes do nosso intervalo, acompanhe Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Daqui a pouquinho nós voltamos. Mateus capítulo 5, versículo 13, traz uma informação para a gente pensar a respeito. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, com que se salgará? Para nada mais presta. É um texto extraordinário e que o escritor Haroldo Dutra Dias, no seu Novo Testamento, traz a explicação a respeito deste termo, se o sal se tornar insosso, ou seja, se o sal deixar de ser salgado. Haroldo Dutra Dias, no seu livro, nos informa que o termo no aramaico que Jesus ensinou está dito: se o sal se tornar tolo ou se o sal enlouquecer. Evidentemente, um sentido figurado para nós. É como se a gente se referindo a alguém, a gente diz: não, aquela pessoa é sem sal. Ou seja, uma pessoa sem graça, sem conteúdo, é tola, é louca, é uma pessoa vã. É nesse sentido que se busca o ensinamento de Jesus. E isso vai direto a todos nós.
Porque Jesus fala, vós sois, vós, todos vós. Jesus está se dirigindo a todos nós, a humanidade inteira. Vós sois o sal da terra. É a pessoa, aquele que dá o equilíbrio à terra. Mas é preciso que façamos com que o nosso tempero, o tempero de cada um, o modo de ver de cada um, enriqueça, tempere a terra. Ou seja, cada um aqui está sendo chamado a colaborar conforme o seu modo de ser para a evolução, para a grandeza do planeta. Nenhum de nós precisa se transformar num Chico Xavier, numa Mahatma Gandhi, numa Madre Teresa de Calcutá, não. Jesus está dizendo aqui, seja você mesmo, com as suas características, com as suas qualidades boas, e use essas qualidades para dar o tempero no relacionamento com seus amigos, com seus companheiros, no seu campo profissional, no seu campo social, no campo religioso. Traga a nota da sua pessoa, o seu tempero, o seu salzinho. Tempere a sociedade com o seu modo de ser. Enriqueça os amigos, leve a sua colaboração até eles, a sua parcela de contribuição para a melhoria da sociedade, do grupo em que você foi colocado pela providência divina. Este é o ensinamento que Jesus nos deixa aqui, em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Voltamos a conversar com Virgínia sobre egoísmo. Virgínia, uma dificuldade que nós temos é percebermos em nós essas atitudes egoístas. Como avaliar se nós somos ou não egoístas? Olha, eu andei refletindo muito isso hoje pela manhã e comecei a perceber que a gente se torna egoísta ou a gente vê o egoísmo em nós quando as nossas ações não trazem felicidade para o próximo. Quando as nossas palavras não levam esperança. Então não é tão difícil assim. Ou melhor, quando a gente se tranca dentro de nós próprios, nos impedindo de viver a vida. Estamos sendo egoístas. Então não é muito difícil a gente perceber esse comportamento em nós, não. Nós já temos condições de vislumbrar. Na verdade é o seguinte, é quando nós estamos sendo contrários ao mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É essa a fórmula para a gente ter a percepção se o que estamos fazendo está bom, está correto ou não. É difícil? Lembrou aquele ensinamento de Jesus, né? Que diz que nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Exatamente. Então, por aí também a gente pode, né, avaliar. A gente pode avaliar direitinho. A gente sabe, a gente só
se recusa a ver, mas a gente sabe. Bom, nós falamos aí de outros sentimentos que são derivados do egoísmo, como por exemplo o orgulho e a vaidade, que nós sabemos que são sentimentos que são muito exacerbados na nossa sociedade. Nós somos o tempo inteiro motivados a sermos vaidosos, a sermos orgulhosos. Como lutar contra isso? A gente ouve muito do meio espírita, né? Eu sou orgulhoso da minha humildade. É claro que a gente fala isso brincando, mas na verdade, para a gente superar, para a gente combater, seria nós seguirmos a orientação de Santo Agostinho, que está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, nos incitando ao autoconhecimento, nos conhecermos. É um trabalho difícil, mas que a gente vem aprendendo devagarzinho através do convívio. Então, Santo Agostinho pede e nos orienta a analisarmos as nossas ações diárias. Se foram boas, parabéns. Se não foram, o que podemos fazer para que elas sejam melhores? Se maltratamos alguém, que no outro dia, logo pela manhã, tenhamos a certeza, a vontade de ir conversar e pedir perdão. Então é o autoconhecimento através da análise sincera das nossas atitudes. É o que Paulo de Tarso chamava de o bom combate. Não é? Aliás, tem páginas maravilhosas mostrando para a gente que a reforma íntima faz com que nós nos conheçamos. E esse conhecimento produz em nós evolução, crescimento e felicidade. Bom, então está aí, né, uma dica a buscarmos esse autoconhecimento. Nós avaliamos uma atitude que foi tomada por Pilatos diante da condenação de Jesus, onde ele lava as mãos, demonstrando ali uma atitude egoísta e omissa. Então nós podemos entender também que muitas vezes a omissão é um tipo de egoísmo. Perfeitamente. Ali é um exemplo típico do problema deles, não é? Foi a posição de Pilatos ali, ele priorizou a sua tranquilidade. Omissão. A omissão realmente é uma das formas assim mais fortes do egoísmo. Sabendo que Jesus era um homem de bem, não é? Que queria o melhor para aquele povo, ele realmente se recusou a defendê-lo, a estimular as pessoas a realmente preferir Jesus ao invés de Barrabás. Então, a maioria das vezes, nós somos muito omissos nas nossas vidas. A gente tem que tomar uma atitude. Aliás, é Jesus que nos conduz a essa postura, né? Omisso, sim, muito omisso. Deve ter sofrido a beça, né, coitado? E nós, hein? Deve ter sofrido. Bom, Virgínia, nós estamos aí falando então sobre o egoísmo e poderíamos ficar aqui falando, né, ainda há muito tempo. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Nós, até agora, podemos entender que essa luta contra o egoísmo é uma luta conosco mesmo, né? Uma luta íntima por reforma interior. Mas, para nós encerrarmos, qual seria a dica que você deixa para todos nós como sendo a forma de se destruir o egoísmo? Mudança de hábitos, educação. E no Evangelho, no capítulo 11, no finalzinho do item 13, tem uma afirmativa: triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, nós já temos a fórmula: caridade e fé. São as duas ferramentas que nós temos nas nossas mãos para combatermos o egoísmo e encontrarmos a verdadeira felicidade, que é essa nossa meta. E todos nós estamos aí buscando, não é? Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez. A gente agradece. Obrigada a você que nos acompanha todas as semanas. O nosso programa está terminando, mas temos um novo encontro na próxima semana.